chegou o grande dia de atualizar esse conteúdo que eu já trouxe aqui no canal há algum tempo, que é a estratégia de marketing para negócios locais ou prestadores de serviços. A gente sabe que essa classe ela tem aumentado muito aqui no Brasil, muita gente tem abandonado a CLT, muita gente tem metido as caras em seu próprio negócio, em seus próprios projetos, e surge essa necessidade da captação de cliente. O prestador de serviço ou negócio local que ainda não usa a internet para captar cliente está em uma grande desvantagem, porque hoje está todo mundo na internet. Não tem jeito. É lá que você tem que captar os seus clientes. É claro, você pode ter indicação, você pode ter parceria, mas a internet ela está aí para isso e com um anúncio online você pode captar esses clientes para o teu negócio. E o objetivo desse vídeo é te mostrar os dois canais que você pode fazer isso. As duas melhores ferramentas, as mais consolidadas para você captar esses clientes através da internet. Eu sempre uso esse meu quadro em branco, que é o nosso quadro, onde eu vou ilustrar tudo que você precisa para implementar na sua empresa. Perfeito? Sendo um prestador de serviço ou um negócio local, existem algumas ferramentas que você precisa ter para fazer esse tipo de trabalho, ok? Porque eu digo ferramentas, as possibilidades elas são tão grandes, as possibilidades são tão numerosas que acaba confundindo o dono do negócio nas ações que tem que serem feitas. Então, para que você não fique com essa dúvida, eu já vou te dizer as principais ferramentas que você tem que ter aí na sua empresa, beleza? Primeira ferramenta é o site, ok? Marcos, mas eu tenho Instagram, eu tenho WhatsApp, eu tenho Facebook, eu tenho TikTok, precisa mesmo de um site? No mundo do marketing, o que acontece? Quando o cliente ele toma a decisão de fazer uma compra, de adquirir algo com você, um produto, um serviço, existe um processo que é chamado de jornada de compra. E nessa jornada de compra tem uma etapa, que é a etapa que ele já tomou a decisão, ele vai comprar de você, mas ele quer entender quem é a sua empresa. Se a sua empresa é confiável, se tem credibilidade, se transmite confiança. Então, o que essa pessoa faz? Ela vai digitar o nome da sua empresa no Google, tá? E aí eu vou citar um exemplo aqui bem aleatório do comportamento que essas pessoas fazem. Então, ela vai pesquisar o nome da sua empresa no Google. E é claro, lá no Google, o Google pode mostrar uma segunda ferramenta que é o Google Meu Negócio. Google Meu Negócio. Essas duas aqui são as mais importantes, principalmente para quem é negócio local, para quem é prestador de serviço. Esse aqui é matador. Então a pessoa pesquisou o nome da sua empresa no Google, pode aparecer o seu site, se você tiver, você já ganha aqui uma credibilidade enorme se você tem o teu site. E se você tem o Google Meu Negócio, que é esse perfil aqui, ó, da tua empresa, aí é pronto, aí é matador. Por quê? Aqui você pode ter imagens, você pode ter avaliações. Nesse caso aqui, essa empresa tem 875 avaliações. São os comentários das pessoas que já foram até esse estabelecimento, ok? Ou as pessoas que contrataram esse prestador de serviço. Então, essas duas ferramentas para negócio local, para prestador de serviço, obrigatório, gente, obrigatório. Não tem escolha. Mas eu tenho Instagram, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, é obrigatório. É um site e é o Google Meu Negócio. Isso aqui é basicamente o teu escritório online, é o escritório da tua empresa. Não tem como você, hoje, não ter um escritório online, ok? O site, você pode ter ele, existe diversos tipos de site. O site que eu vou te recomendar aqui é o que a gente chama de one page ou landing page, ok? One page é um site que você vai apresentar o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, e você vai colocar um pouquinho de vendas nela, ou seja, um discurso de vendas. A landing page é algo mais focado na venda, você vai falar mais do produto, mais do serviço, ok? Na maioria dos negócios, eu recomendo que você faça algo como one page, porque ele tem um orçamento para construção bem menor e ele vai te atender durante anos, ok? Durante anos. Inclusive, se você quiser ajuda para o site aí da sua empresa, você pode entrar em contato conosco. Nós temos uma assessoria de marketing maravilhosa. Google Meu Negócio, você também cria, ele é gratuito. Tá? O site você vai precisar fazer um investimento, não adianta tentar fazer por conta, você vai quebrar a cabeça, vai perder energia, vai perder tempo, ele não vai ficar bem construído, ok? Um exemplo disso
é aqui esse formato de site. Ó, é um site que apresenta a empresa, apresenta ali o prestador de serviço, nesse caso aqui é uma psicanalista. Então, um site muito bonito que apresenta valores e finaliza, né, ali com CTA, com fotos. Então, é esse tipo de site que você vai ter sua empresa. É claro, o visual é adaptado para o teu tipo de negócio, né? Cada negócio é um negócio. Aqui eu te mostrei um exemplo de um site que ele é, né, One Page. Já o Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita do Google. Você cria ela de maneira gratuita. A grande vantagem é você saber configurar, é você fazer o SEO, né? Você configurar ele de maneira adequada para que as pessoas te encontrem quando elas pesquisam aqui no Google, tá bom? Então essas duas ferramentas totalmente obrigatória, não tem escolha, tem que ser feita e urgente. Ah, ainda não abri minha empresa, ainda não estou trabalhando. Melhor ainda, porque você já começa da forma correta. Hoje a primeira coisa que você pensa em abrir um negócio, em começar, é você abrir o site, é abrir o perfil no Google Meu Negócio. Agora, a gente vem para as ferramentas, que são as ferramentas que eu vou chamar de redes sociais. Tá? O clássico, Instagram, não pode faltar, ok? Para alguns negócios, acaba sendo interessante hoje em dia o TikTok, ok? Então a gente tem o Instagram, o TikTok, não podemos descartar o Facebook, ok? O Facebook ele tem uma coisa bem interessante, que o público dele é mais velho, 30, 40, 50, então acaba sendo interessante. TikTok, como você já sabe, pessoas com perfis mais novos, né? 18, 25, até ali os 30 anos, é uma boa base do TikTok. E o Instagram, variação, é um mix bem completo. Então essas três ferramentas eu diria que é essencial, ok? Você ainda pode fazer um complemento com outras redes sociais, mas só o que vai determinar que você vai ter essa rede social ou não? É a sua capacidade de alimentar ela. Não adianta você criar Instagram, TikTok, Facebook, se você vai deixar abandonado, você vai deixar vazio, não vai postar conteúdo. Não é interessante, ok? Já te dou uma dica aqui muito importante, também não tem necessidade de você fazer esse trabalho de postagem todos os dias. Você pode fazer 2, 3 vezes na semana. Para um negócio local, para um prestador de serviço, é mais do que suficiente. O que você não pode é deixar vazio, é abandonado. Então, você já tem site, você tem Google Meu Negócio, já está no esquema, já está tudo muito bem configurado. Você já tem o Instagram, já tem o TikTok, já tem o Facebook e já tem conteúdo, né? Aqui eu estou considerando que você já tem uma logo feita, uma identidade visual. Então, isso já tem que ter. Perfeito? E a última etapa é o tráfego pago. Ok? E aí o tráfego pago você tem que tomar muito cuidado, porque você precisa entender pelo menos o básico da internet. Então, quando a gente fala de Google, a gente fala de palavra-chave. O Google é a forma como as pessoas pesquisam um produto ou um serviço no Google. Ok? Além disso, as pessoas também entram no Google para tirar dúvidas. Como cortar cabelo, por exemplo. É uma dúvida. Então, nem toda palavra-chave aqui do Google ela vai remeter a um momento de compra. Se eu pesquisar barbearia perto de mim, você concorda que eu estou procurando uma barbearia para ir. Eu já quero. Quero saber qual é a barbearia. Agora, como escolher a melhor barbearia? Eu também tenho a intenção de ir, possa ser que eu tenha. Só que eu ainda estou numa fase que eu vou tirar dúvidas, eu vou pesquisar um pouquinho e logo em sequência eu posso tomar minha decisão. Então, essa palavra-chave aqui, para essa palavra-chave aqui, elas são 2 momentos diferentes, ok? E é claro, existe segmento que tem uma diferença muito grande dessa palavra-chave aqui, que é a barbearia perto de mim, para essa daqui. As duas, possa ser que a pessoa que está pesquisando, ela tome uma decisão muito mais rápido. Agora, se eu estiver falando de um processo de vendas onde ele demora mais, onde eu vou vender um produto de alto valor, possa ser que desse tipo de pesquisa para o tipo de pesquisa que remete a um serviço, possa ser que tenha um espaço maior, a pessoa vai passar por um processo maior. Então, depende de cada negócio. Então, quando a gente fala de Google, de anúncio no Google, eu estou falando de fazer anúncio para palavra-chave. Eu vou comprar essa palavra-chave e quando a pessoa pesquisar, eu vou exibir o meu site, ó. Então, essa empresa aqui, ela está aparecendo para quem pesquisa barbearia perto de mim. Além do site, o Google Meu Negócio, ele também aparece. Por que eu comecei com o Google? Tá? Porque o Google, na maioria das vezes,
ele vai ser a melhor ferramenta que você vai ter para negócio local e para prestador de serviço. É o Google Ads, é a campanha de pesquisa. Então, na maioria das vezes, 80% a 90%, ele vai ser o principal canal. Qual que é a desvantagem? Para você fazer um anúncio no Google, o investimento ele é um pouquinho maior. Então, minha dica aqui é, se você tiver a vontade de fazer esse tipo de trabalho no Google, o investimento que você vai ter que colocar é mínimo, é de R$ 1.000 mensal. R$ 1.000 mensal. Na maioria dos segmentos, 99% vai ser pelo menos esse valor. Existem segmentos que você vai colocar muito mais do que isso. Desentupidora, imobiliária, porque são negócios que já têm uma certa quantidade de empresas fazendo esse anúncio. Agora, por exemplo, se eu pegar o segmento de manutenção de ar-condicionado ou o segmento de mudança, que ainda assim é bem concorrido, por exemplo, aqui em São Paulo, possa ser que eu consiga um resultado bem interessante investindo R$ 1.000. Agora, uma desentupidora, por exemplo, é altamente concorrido. Advocacia, altamente concorrido. Então, existe alguns segmentos que você não vai conseguir fazer anúncio com R$ 1.000. Como que você descobre isso? Uma dica, esse site aqui, chamado de Uber Suggest, digita aí no Google, esse site aqui que tem esse rostinho, clica nele, você pode criar uma conta, tá? Assim que você colocar a palavra-chave aqui, eu vou repetir, barbearia perto de mim. Então, vou dar um Enter. O que essa ferramenta ela vai me trazer de informação? Primeiro, é a quantidade de pesquisas dessa palavra-chave no Google. Ou seja, para a barbearia perto de mim, eu tenho cerca de 135 mil pesquisas todos os meses. É um número bem significativo, ó, 135 mil. E se eu quiser fazer o anúncio no Google, eu estou falando aqui de R$ 2 por clique. Ou seja, a pessoa pesquisou, se eu clicar aqui nessa empresa, ele vai me consumir R$ 2. E como que eu faço esse cálculo? Uma boa campanha hoje no Google, pela nossa experiência aqui, você vai precisar em cerca de 10, 20, 30 cliques. Tá? Então eu vou colocar 30 vezes R$ 2, eu vou ter que colocar R$ 60 por dia para ter o contato, né, ali de uma pessoa. É claro, isso aqui eu estou te trazendo uma estimativa. Hoje o Google ele tem inteligência artificial, hoje ele tem conhecimento para te trazer um resultado pelo menor valor possível. Só que você só vai descobrir isso se você ligar o teu anúncio. O que eu estou te trazendo aqui é uma perspectiva, é uma experiência com as campanhas que nós temos aqui. Então, basicamente, você precisa pelo menos de 30 cliques ali para gerar. Agora, se o teu clique for R$ 6, R$ 7, com R$ 10, como pode acontecer em alguns segmentos, aí você verifica, ó, se eu colocar vezes R$ 7, 210. 30 cliques vezes R$ 15, 450 dia. Então, dependendo do teu segmento, esse valor que você coloca no Google, ele vai ser alto. Só que assim, entenda que se o custo por clique ele está relativamente alto, é porque tem empresas que estão tendo resultado. Porque o Google é um leilão. Se tem gente pagando para aparecer para aquela palavra-chave que custa R$ 15 o clique, é porque está gerando resultado. Ok? E uma dica que eu vou te dar para você que assistiu aqui em relação ao Google Ads é que, na verdade, você não precisa de muitas palavras-chave na tua campanha. Você precisa das melhores palavras-chave. E você descobre isso perguntando para o seu cliente. Conversa com seus clientes e tenta entender como que essa pessoa procuraria no Google ou procurou no Google. Essa é a melhor forma de você escolher as melhores palavras-chave. 5 palavras-chave é o que eu recomendo na maioria das campanhas. Mais que 5 palavras-chave já começa a ficar exagerado ou você já está no momento de escala, que é uma outra conversa para um outro vídeo. Mas até 5 palavras-chave. Mais do que 5 para quem está começando, muito provavelmente você vai cometer vários erros, ok? Então, é importante você entender esse conceito aqui. Agora, uma outra ferramenta que também vai te ajudar muito é o Instagram Ads ou o Facebook Ads. Também, na maioria dos negócios, ele vai atender muito bem, ele vai gerar resultado. Qual que é a diferença de uma pessoa que vem do Google para uma pessoa que vem do Instagram? É a urgência pelo produto, pelo serviço. É o que muda. Porque lá no Instagram, lá no Facebook, a pessoa está lá,
navegando na rede social, você apareceu para ela, ela se interessou. Então, é uma pessoa que ela vai ser mais curiosa, ela vai querer conversar mais, ela vai querer entender mais e talvez ela demore muito mais para tomar a decisão de compra, porque ela não está no mesmo momento que uma pessoa pesquisa no Google. Se eu já entrei aqui, barbearia perto de mim, e pesquisei, é porque eu já estou querendo ir na barbearia. Agora, se eu vi um anúncio sobre barbearia no Facebook e no Instagram, possa ser que eu ache interessante. E aí eu me interesse naquele momento, mas tende a ser um pouco mais demorado esse processo. A média de investimento para quem vai fazer anúncio no Instagram, no Facebook, eu recomendo a mesma, tá? E claro, dependendo do segmento, você escolhendo a ferramenta correta, também vai fazer muito mais sentido. Por exemplo, segmentos que tem muita questão de visual. Facebook, Instagram é legal. Muito visual, você precisa gerar um desejo, você precisa mostrar uma dor, você precisa conversar mais com a pessoa para ela comprar. Facebook e Instagram acaba sendo bem interessante. No mundo ideal, o legal é você ter as duas ferramentas rodando. Eu tenho anúncio no Google e eu tenho anúncio no Instagram. Para quem vai começar, muitas das vezes isso acaba não sendo possível. Dependendo do tipo de negócio, você faz uma campanha no Google, depois você faz uma campanha lá no Instagram, lá no Facebook, ok? Então, é uma análise que você tem que fazer do teu negócio, conversando com os teus clientes para entender a melhor ferramenta para você estar iniciando. E aí, de toda maneira, não existe uma ferramenta melhor do que essas para uma captação de clientes. Mesmo que você vá fazer panfleto, outdoor, carro de som, não tem por que você fazer esse tipo de atividade se você ainda não faz Facebook e Google. Porque hoje é onde as pessoas se encontram, é onde está a maioria das pessoas. Perfeito? Então eu vou parar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo, já está dando aí mais de 15 minutos. E eu quero te fazer um desafio. Se você quer um vídeo mostrando como fazer um anúncio no Google, como fazer um anúncio no Meta, comenta aqui embaixo no vídeo que eu trago para vocês esse conteúdo bem didático, bem explicativo para você aplicar aí no teu negócio. Perfeito? Lembrando, se você precisa de ajuda para estruturar o marketing da sua empresa, você pode entrar em contato conosco, link na descrição.